Boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, claro que eu já vou abrir falando do jogaço da rodada. Flamengo 3, Palmeiras 2, duelo de líder contra vice-líder. Agora os dois estão empatados, 61 pontos para cada um. O Palmeiras está na frente ainda porque tem uma vitória a mais. Mas o Flamengo tá nessa disputa muito vivo pelo título. Um encontro com tamanha concentração de talento, de poder econômico e de títulos nos últimos anos, nunca é apenas mais um jogo. É diferente, os dois melhores times do Brasil. Desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante. Duelo cordial entre os comandantes, mas nem sempre tão gentil entre os comandados. Um jogo intenso, competitivo, que faz parte do futebol também. Numa disputa com tanto equilíbrio, cada pequena vitória merece uma grande celebração. Para nós era uma final. De uma hora para outra, a tranquilidade numa área técnica se torna vizinha da revolta que explode bem ao lado. Era a reação de Abel Ferreira a um lance entre Jorginho e Gustavo Gomes dentro da área, que o árbitro Wilton Pereira Sampaio não considerou pênalti. Para mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Perfeito. Não impacta. Ok. Wilton, pode seguir. Os braços dele estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrar. Considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto. Mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim. Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. O Palmeiras teria mais com o que se preocupar, porque com apenas 3 jogadores, Rossi, Pedro e Arrascaeta, o Flamengo é capaz de rasgar uma das melhores defesas do país. Abre o placar do jogão do Maracanã! Um maestro cada vez mais à vontade no papel de goleador. Nunca Arrascaeta fez tantos gols numa temporada. Tem 20 agora. 15 deles no Brasileiro, dividindo a artilharia do campeonato com Caio Jorge do Cruzeiro. Vitor Roque não teve o mesmo espaço quando tentou invadir a defesa do Flamengo. Mas o resultado foi mais desagradável para o Léo Ortiz, que machucou o tornozelo direito quando o atacante do Palmeiras caiu por cima dele. E além da dor, teve na saída do campo uma enorme decepção. Vitor Roque! Gol! Porque Vitor Roque aproveitou que a defesa ainda estava com 1 a menos para empatar. Tá empatado o jogão no Maracanã! Não duraria muito essa igualdade, porque Bruno Fux fez pênalti no Pedro. Eles estão reclamando, Luiz, de uma falta antes da bola entrar no Pedro, do próprio Pedro no Fux. E o cuidadoso Pulgar protegia a bola enquanto a revolta palmeirense se instalava ao redor. Quando tudo se acalmou, restava a concentração do Jorginho. Não é um momento crítico, pelo contrário, é um privilégio. E após 4 passos, seguidos de um pequeno salto em distância, o Flamengo pulou de novo à frente do placar. Mas sabe como é a nação, exigente, quer sempre mais, porque sabe que o Flamengo tem de onde tirar. Ainda mais numa tarde em que o time não estava desperdiçando as chances que apareciam. Mais uma vez, numa parceria entre Arrascaeta e Pedro, que aproveitou da melhor maneira o espaço que se abriu diante dele. Absolutamente desequilibrante no jogo! Pedro e Arrascaeta somados têm 27 gols no Brasileiro, mais do que 5 times no campeonato. Mas o Palmeiras não é de se entregar. Bateu no travessão! Pode até faltar inspiração ao Palmeiras, resiliência não. Já nos acréscimos, Gustavo Gomes mostrou isso ao Flamengo. Gol! Que para vencer o líder, precisou de um feito inédito na temporada. Pela primeira vez em 2025, o Palmeiras levou 3 gols num jogo. Agora são 8 jogos sem perder para o Palmeiras aqui no Maracanã.
uma década de invencibilidade. Só que na disputa pelo título, mais importante do que aumentar a escrita foi diminuir a distância para o líder. Palmeiras e Flamengo estão empatados com 61 pontos. Agora nos quedam mais 10 finais, acredito que são. Assim que temos que pensar passo a passo. Com a confiança de quem deu um passo enorme nessa longa caminhada. Grande jogo do Flamengo. Agora os próximos jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Flamengo, vamos lá. Pega a Fortaleza fora de casa, o Sport no Maracanã e o São Paulo fora. Já o Palmeiras pega Cruzeiro em casa, Juventude fora e ainda tem um clássico aí contra o Santos. São os 3 próximos jogos dos dois. Os dois ainda podem se enfrentar, bom lembrar, né? Na final da Libertadores, reeditando aquela decisão lá de 2021. Semifinais vão acontecer nessa semana. Quarta-feira, Flamengo e Racing ao vivo na Globo, depois da nova novela das 9. 3 Graças, que estreia hoje, inclusive, você não pode perder. E quinta-feira, o Palmeiras pega a LDU lá na altitude de Quito, jogo difícil pra caramba. Ainda hoje vamos falar mais da vitória do Flamengo, a gente botou uma câmera focada no Pedro e também à tarde, a nada boa tarde de Andréas Pereira no Maracanã. Andréas Pereira e todo o carinho da torcida do Flamengo para ele. O pessoal guardou raiva lá de 2021. E não é que o homem escorregou de novo. O reencontro com o Andréas no Maracanã terminou desse jeito. Pro Pedro, carinho de verdade. O cara decidiu o jogo, meteu gol, deu assistência, sofreu pênalti. E só não bateu porque o Jorginho não deixou. Depois do intervalo, eu te conto como foi a tarde perfeita do Pedro no Maracanã. Esse Flamengo e Palmeiras não foi só um dos melhores jogos do Pedro no Flamengo, não. Foi um dos melhores da carreira dele, num jogo importante demais. Ele jogou demais. Jogo de craque. Um atacante precisa saber esperar, ter paciência. Mesmo que nada esteja saindo bem, acreditar. E quando for o momento, surgir fatal e decisivo. Artilheiro, referência do futebol do Brasil. O Pedro, por exemplo. Se hoje eu tô bem, se eu tô bem fisicamente, bem tecnicamente, é porque Deus me deu muita força esse ano para recuperar, muita força para sustentar todas as coisas que aconteceram comigo. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. Na época, o Pedro chegou a ser afastado de 2 jogos do Flamengo. Pouco mais de 3 meses depois... Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e... Eu não sou Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia. Pedro, para mim, não só tem que ser titular do Flamengo e aproveitar esse bom momento, como se credencia em jogos desse tamanho a postular uma camisa 9 de seleção brasileira. O Pedro teve participação decisiva em todas as jogadas que terminaram em gols do Flamengo na partida. Uma linda assistência, sofrendo pênalti e marcando o 10º dele no Brasileirão. Quem vai contar como foram esses lances é o próprio jogador. Começando pela assistência. Primeiro lançamento do Rossi ali, a gente sabia que eles marcavam no mano a mano e hoje era um jogo muito individual para sair da marcação. Então eu pude fazer o giro ali no zagueiro e achar um passe de esquerda, se eu não me engano. E o Arrasca também foi feliz na finalização. Numa bola sensacional do Pedro! A dupla funciona! O pênalti. O Emerson me achou ali dentro da área. Volta um pouquinho. Antes do passe, olha só, o Bruno Fux tentou cavar uma falta no contato com o Pedro. Caiu e isso fez com que o zagueiro do Palmeiras se atrasasse completamente na jogada. E ele veio me travando no tornozelo. Vendo que o Jorginho já tinha se posicionado para a cobrança, o Pedro quis se certificar se por acaso não pintaria uma chancezinha dele bater, sabe?
Aí perguntou: vai bater? Jorge? Jorge? E foi lá ele se certificar. Vai que... Vai bater? Vai bater? Aí sim, se deu por convencido. Atacante, né? E depois de comemorar o gol do Jorginho, ele celebrou dele o gol do 9. Pedro! É o nome da roubada de bola! Eu roubei a bola, né, do volante deles, o Arrasca me achou e eu tive frieza ali para fazer o gol. No segundo tempo deu, eita, esse drible no Gustavo Gomes. Aos 38 minutos, saiu ovacionado pela torcida do Flamengo. E pelo técnico Felipe Luiz, que reconheceu a partidaça do atacante do Flamengo com um abraço. E espero continuar desempenhando esse futebol que eu sei que eu tenho, então espero continuar nessa sequência de titularidade e dar o meu melhor pelo Flamengo todos os dias. Então, aqui tá a artilharia do Brasileirão. Na frente do Pedro tem o Arrascaeta, o Caio Jorge, o Vitor Roque. Empatado com ele tá o Verratti. O Pedro tem 12 gols, né? Mas tem um aproveitamento bem melhor do que os outros. Um gol a cada 87 minutos, ou seja, um gol por jogo. Ninguém chega nem perto dessa média. Pedro é um baita jogador. O Flamengo tá vivo! Campeonato pegando fogo e as letrinhas subindo. Até amanhã, gente! O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2 no Maracanã, neste último domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão Betano, e segue vivo na briga pelo título. O clube rubro-negro se igualou em pontos ao rival paulista, mas perde no número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate da competição. Um fato que chamou a atenção antes do jogo foi a lista de relacionados sem Nicolás de la Cruz. O técnico Felipe Luiz deixou o meio uruguaio fora do jogo decisivo contra o time paulista por opção técnica. O meio-campista ex-River Plate não rendeu o esperado desde que chegou ao clube carioca e sua saída ganha força no fim do ano. O jogador vem sofrendo com lesões e José Luiz Runco, ex-médico do Fla, chegou a afirmar que ele tem um problema crônico no joelho e irreparável. De acordo com informações apuradas por Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, o Flamengo tem uma barca de saídas para dezembro com De la Cruz, Michael, Everton Cebolinha, Juninho e Wallace Ian. Abre aspas. Nicolás de la Cruz está sim na lista de transferências do Flamengo para o próximo ano. Junto com Cebolinha, Michael, Juninho e Wallace Ian. Afirmou o comunicador em seu canal no YouTube. Após ser expulso contra o Bahia, Wallace Ian ficou fora da lista dos relacionados contra o Palmeiras e foi visto na madrugada de sábado para domingo em uma balada. A atitude do jovem de 20 anos pegou mal nos bastidores e com torcedores rubro-negros. A reportagem do Bolavik Brasil trouxe no dia de hoje que Felipe Luiz não deve mais utilizar o atacante na reta final da temporada. Já existe um movimento para negociá-lo na abertura da próxima janela de transferências de janeiro. Juninho e Michael também estão fora dos planos do treinador e, em caso de ofertas, vão ser negociados. Everton Cebolinha, por sua vez, sofre com lesões e a diretoria quer recuperar parte do investimento feito pelo clube. Se por um lado haverá possíveis saídas, por outro lado, a diretoria já planeja a próxima temporada com grandes investimentos. Isso porque o rubro-negro ultrapassou a marca de maior faturamento anual entre clubes brasileiros. Até meados de outubro, o mais querido arrecadou 1,850 bilhão de reais. Sendo assim, o clube deverá qualificar ainda mais seu elenco para a próxima temporada. Um nome que é pedido pela nação rubro-negra é do atacante Luiz Henrique, atualmente no Zenit. Na visão dos torcedores, Luiz Henrique chegaria para ser o diferencial junto com o Pedro, no ataque rubro-negro. No entanto, o jogador ainda não pensa em retornar ao futebol brasileiro, tendo vista seu retorno recente ao futebol europeu. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Luiz Henrique seria um baita reforço para o Mengão em 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Malvadão.